Glória a Deus, meus irmãos, paz do Senhor. Desculpe a demora, mas vamos ter live sim, tá? Paz do Senhor a todos. Bendito seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Tivemos agora um esquecimento, né, irmãos? Esqueci que ia ter a live, ó. Para aqueles que vão entrar agora, para aqueles que vão entrar depois, recebam a paz do Senhor, tá bom? Vamos, paz do Senhor, irmã Naira. Deus abençoe a todos aí que vão entrar. Glória a Jesus. Tinha esquecido da live, vocês me acreditam? Só Deus na causa. Grande é o nome do Senhor. Só Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino e depois nós vamos entrar na palavra, porque já estamos atrasados, né? Glória a Deus. Hoje nós estamos sem a caixinha. Toda a glória e toda a honra ao Senhor. Isso, compartilha com alguém, irmãos. Estou meio atrasado hoje, mas vamos fazer, né? Aleluia. Grande é o Senhor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Adore Ele comigo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Pai do Senhor, pastora Chapulene, Mãe Lili, Pai do Senhor. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ainda com a voz minha ruim por causa da gripe, já foi embora para a glória de Deus. Mas Deus é maior em nossas vidas. Deus te abençoe grandemente no dia de hoje, meu irmão. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma.
enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Vai passar. Vai passar, tudo isso vai passar. E a vitória vai chegar em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, né, irmão? Bendito é o Rei da Glória. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Padre Senhor a todos os irmãos. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Padre Senhor Orlando. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei.
Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Pai do Senhor, irmã Jaqueline, glória a Deus. Pai do Senhor, Rayane, Deus te abençoe. Pai do Senhor, Rosicléia, Deus lhe abençoe grandemente. Toda honra e toda glória a Cristo, nosso Senhor. Exalte a Ele, porque Ele é grande em poder e glória. Irmã Leonice, Deus lhe abençoe também, com toda sorte de bênção. A vocês que estão nesse momento nos assistindo, que a paz do Senhor entre na sua família, no seu coração e dê vitória. Glória a Deus. Paz, irmã Josi. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Matucimar, Pai do Senhor, Matucimar, Deus lhe abençoe. Senhor, na alegria ou na dor, cantarei, cantarei, cantarei. Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Amém, meus irmãos? Vamos entrar na palavra. A palavra hoje está em Jonas. Jonas, profeta Jonas, capítulo 2. Então orou Jonas do ventre do peixe. Orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício e pagarei os votos que fiz. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Irmãos, o livro do profeta Jonas, ele conta a história de um grande homem de Deus, mas que por causa de uma fraqueza na sua vida e no seu caráter, ele tomou a atitude de desobedecer a palavra do eterno Deus. E quando eu decido desobedecer a palavra de Deus, quando eu decido fazer o que é mal, Deus ele não pega no meu braço e me obriga a obedecer o que Ele quer que eu faça. Ele continua me amando. É bem verdade que eu vou colher frutos da minha desobediência, porque aquilo que já está escrito, Deus não vai mudar por causa de ninguém. Então, o primeiro ponto que eu aprendo aqui, quando eu desobedeço a Deus, Deus ele não me obriga a obedecer. Outra coisa que eu vejo, Jonas é um homem de Deus. Jonas é um profeta. É aquele que traz a mensagem do céu para a terra. É aquele que ouve a Deus e transmite ao povo. Ele tem uma responsabilidade no reino de Deus. Ele tem uma responsabilidade com aquele povo que o cercava. Ele tem uma responsabilidade com a palavra que ele recebe do alto para transmitir aos moradores da terra onde ele vai vaticinar aquela palavra. Mas ele resolveu por vontade própria
não querer obedecer a Deus. Ele resolve ir para outra direção. E coisa triste é quando Deus quer que nós vamos numa direção e nós vamos em outra direção por desobediência. Quantos de nós temos a direção certa para ir? Quantos de nós sabemos o caminho certo para pisar? Quantos de nós, irmãos, sabemos que Deus está nos observando e mesmo assim muitas das vezes desobedecemos a sua palavra? Alguém diz, Deus vai me castigar, Deus me castigou. Deus não faz nada disso, irmão. A Bíblia já está escrita. E tudo que Deus minimamente falou para nós, já está na sua palavra. O fato de eu desobedecer a Deus, não quer dizer que Deus se levantou do trono, pegou um chicote e vai me bater. De jeito nenhum. Ele vai continuar me amando. Ele vai continuar lhe amando, sabendo que você vai apanhar, porque já está escrito. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você planta desobediência, saiba que você vai colher da desobediência frutos de corrupção. Não haverá frutos de vitória nem de bênção para aquele que desobedece a palavra de Deus. Não haverá vitória para aquele que é fracassado na sua fé. Não haverá bênção para aquele que busca desobedecer uma ordem direta de Deus. Todas as vezes que eu desobedecer a ordem direta de Deus, eu vou colher as consequências do meu pecado. E a Bíblia diz que o meu pecado se chama rebelião. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é como de feitiçaria, idolatria de ídolos do lar. Toda vez que eu desobedeço a Deus, de alguma forma eu estarei indo para esse lado. Eu estarei idolatrando alguma coisa que tirou a minha visão da presença de Deus. Todas as vezes que eu tirar a minha visão da presença de Deus, eu vou ter que colocar minha visão em algum lugar. Não é assim? Assim aconteceu com Asaf. Ele tirou a visão dele da glória de Deus e começou a olhar para a vida dos ímpios. E ele começou a ver o que os ímpios tinham. E ele dá uma descrição fiel da vida dos ímpios no Salmo 73. É bem verdade que depois ele se arrepende, mas ele começa dizendo no Salmo que os pés dele se escorregaram. E ele quase se desviou, a Bíblia diz. Por quê? Porque ele tirou a visão dele de Deus. Ele tirou o coração dele da obediência. E quando eu tiro meu coração e minha visão de Deus da obediência, eu começo a fracassar, naufragar. Eu começo a afundar nas águas sujas desse mundo. E daqui a pouco eu estou todo lameado. Quando eu estou enlameado, sujo, imundo, eu estou em condenação. Consequentemente, irmãos, você já viu uma pessoa suja? O que ela atrai? Uma pessoa suja, ela atrai mosca, mosquito. O odor dela, o fedor é insuportável. Quando um pecador está enlambuzado no pecado de novo, ele atrai demônios. E o cheiro dele não é agradável. E Deus, ele vê pelo nariz. Você não viu isso? Tudo que se relaciona a Deus, ele recebe como sacrifício e ele cheira. É pelo nariz. Lembra quando ele falou, que os anjos falaram para Ló? Escapa-te por tua vida, sai daqui. Porque a malícia e o pecado deste povo subiu para as narinas de Deus e está cheirando mal. Uma pessoa, quando ela está enlambuzada no pecado, ela está fedendo diante de Deus. Fedendo. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. O que é isso? Obediência. A obediência me faz ser aprazível àquele que me chamou. A obediência me faz ser agradável àquele que me chamou. Não tem perfume que é agradável? Aquele perfume gostoso que você quer estar perto, que você quer cheirar. Que às vezes você vai numa loja de perfume, alguém passa em você e você diz, rapaz, eu não ia nem comprar perfume, mas esse é gostoso demais, eu vou comprar. Sabe? Ele te atrai, você quer ter ele. Assim somos nós diante de Deus. Quando você obedece a Deus, você está recebendo unção. Quando você obedece a Deus, você está recebendo direcionamento. Quando você obedece a Deus, você está na direção certa, debaixo do centro da vontade de Deus. E as coisas vão acontecer naturalmente, porque Deus vai estar na frente. Ah, mas ele me mandou lá para o meio dos índios, lá para o meio dos canibais, lá para o meio do negócio ruim. Não interessa, se foi ele que mandou, vá, porque nada vai te acontecer. Em 2006 nós fomos para a tribo dos índios, eu mais minha esposa, e fomos passar 10 dias trabalhando lá pela FUNAI.
E no 9º dia, os índios se reuniram e quiseram matar eu e minha mulher de madrugada. Cada um com uma espingarda na mão e com um revólver. E o chefe da FUNAI estava lá porque ele ia amanhecer lá com a gente, nós íamos fazer churrasco e depois nós íamos embora. Ele foi lá para buscar a gente na Toyota da FUNAI. E ele estava dormindo lá na casa que nós estávamos hospedados, que era a casa do cacique que tinham matado. E eles chegaram, ia dar meia-noite, saíram mais de 2 horas da manhã. O irmão convencendo eles para que eles não entrassem na casa. E nós lá dentro orando e se tremendo porque eles queriam matar a gente. E por que não mataram? Se o irmão era só um e eles eram 4 e ainda estavam armados. Foi porque quem mandou a gente para lá foi Deus. E quando Deus manda você para um lugar, ele se responsabiliza. Ele não deixa ninguém não ir te matar não, nem você perecer não. Deus não é irresponsável não, irmão. Ah, pastor, mas fulano foi para lá e morreu. É porque não tinha mais projeto de Deus nem propósito. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, você não vai morrer não. Não vai morrer nessa prova. Não vai morrer nessa luta. Então, meu querido Jonas, ele recebe a ordem de Deus, recebe a palavra de Deus, recebe o que ele tem que fazer, mas ele resolve ir para outra direção. O que vai acontecer? Ele vai começar a colher frutos da sua desobediência. Você conhece a história, ele desce para o porto e paga uma passagem e entra no navio que vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Irmão, Nínive é no Iraque. Se até hoje eles têm raiva do povo judeu, imagina naquela época. O historiador disse que eles cozinhavam as pessoas dentro do óleo fervente quando eles pegavam o judeu. Jonas tinha medo, estava com medo. A sua humanidade falou mais alto do que a sua espiritualidade. Isso não significa dizer que ele não era um homem espiritual. Significa dizer que tem hora que a nossa carne fala mais alto. Tem hora que a gente tem medo. Tem hora que a gente pensa 10.000 vezes antes de fazer alguma coisa. É pela obra ou na obra de Deus. É muito bom se lançar de cabeça, sabe? Porque Deus, ele vê a tua vontade, a tua disponibilidade de fazer. Mas Jonas disse, não, eu vou fugir. E ele entra no navio, paga a sua passagem. E talvez ele tenha conversado com alguém para se esconder, porque ele vai para o porão do navio. E lá naquele porão ele vai dormir. O navio começa a seguir viagem. O navio significa o navio da nossa vida, esse planeta velho que nós estamos nele inseridos. Muitos de nós estão no caminho obedecendo, muitos de nós estamos dormindo. Muitos de nós, quando eu digo muitos crentes, irmãos, estão dormindo, que não querem saber mais da verdade, que abandonaram o seu domicílio espiritual, que não fazem mais o que Deus mandou fazer, que estão aí no marasmo da vida, levados pelas ondas para lá e para cá. Estão dormindo. Não tem mais disponibilidade para Deus. Deus fala, ele não ouve mais, ele já está surdo espiritualmente. Deus mostra, ele não vê mais, ele está cego espiritualmente. Ele é aquela pessoa que se acostumou na mesmice. Quando vai na igreja no domingo e olhe lá. Está acostumado na mesmice, já morreu espiritualmente. Está morto, dormindo. Está no mar da vida. A Lúcia. Nequinore madeira e pladare faria. Darai o mendio samadai. E Jonas está dormindo, irmão, e dormindo muito, profundamente. Ele está totalmente despreocupado, porque uma pessoa, quando ela vai dormir preocupada, ela vai dormir muito tarde, porque ela não consegue logo pegar no sono pensando no que ela tem que fazer. Mas quando uma pessoa está despreocupada, ela deita, dorme, baba e ronca. E ela dorme muito porque ela está despreocupada. Ela não tem nada para fazer no outro dia, as contas estão pagas, tem comida na geladeira, tem tudo dentro da casa dela, ela está despreocupada. No outro dia ela não tem nada que fazer, ela vai dormir mesmo. E ela dorme mesmo sossegado. Era Jonas. Jonas está dormindo e dormindo muito. Por quê? Porque ele não está nem aí para o que Deus falou para ele. Aquilo ali mostra o sintoma de uma pessoa que não tem totalmente respeito pelo que Deus falou. Assim tem muita gente, irmão. Deus entrega um ministério na vida dele e ele é um relaxado. É uma relaxada. Só Deus na causa. Não procura obedecer o Senhor, não procura se voltar para Deus, não procura regar o seu ministério com as suas lágrimas, não procura buscar de Deus mais novidades,
para o seu ministério pessoal, porque Deus está aí, irmão, com um leque de oportunidades para mim e para você. Ele está aí, irmão, querendo te dar vitória. Ele está aí querendo florear teu ministério, florescer, fazer coisas maiores e melhores. Mas você está dormindo. Acorda! Acorda enquanto é tempo. Acorde. A Bíblia diz que eles vão seguindo no mar da vida. O dono do navio ou o capitão do navio está despreocupado, os marinheiros também. Por quê? Era costume deles fazer aquela viagem. Só que eles não contavam que dentro do barco deles tinha um desobediente naquele dia. Muitas das vezes, irmão, a gente está tão acostumado com a nossa vida, né? Que a gente até aceita gente que não quer nada com Deus no nosso caminho, na nossa família, para comer com a gente, para conversar com a gente. Nós aceitamos pessoas para fazer parte do nosso convívio que não quer nada com Deus, que são crentes também, às vezes até desobedientes, que não querem nada com Deus, que vivem uma vida promíscua na igreja, que vivem uma vida fora da direção de Deus, que você olha para a vida dele e só vive de prova em prova. Aí você vai e coloca ele dentro da tua casa, você entra na prova junto com ele. Você coloca ele para comer na tua mesa, você faz comunhão com ele. O que acontece contigo? Tu entra na prova junto com ele. Naquele dia, irmão, aquele barco ia passar por uma luta tão grande que eles nunca imaginaram que iriam passar. E eles foram, e a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade no mar. Foi Deus que mandou. Porque tem tempestade que não é Deus que manda, não. Aquela do barco de Jesus era o demônio. Ele levantou a mão e mandou quietar o mar e o vento e acabou-se. Mas essa aí, quem mandou foi Deus. E tempestade que Deus manda, só quem acalma é Deus. Está entendendo, irmão? Se você está vivendo uma tempestade, quem mandou Deus? Foi Deus que mandou? Você pode orar com todos os profetas de Rio Branco e fora dele. Não tem jeito. Só vai acalmar quando Deus quiser. Como eu estou lhe falando, tem tempestade que é o demônio que manda. Aquela que ele mandou no barco de Cristo quando ele foi atravessando para Gadara. Aquela Jesus mandou parar. Mas tem tempestade que quem manda é Deus e só ele para. Essa no barco de Jonas, ou no barco que estava Jonas, quem mandou foi Deus. Então essa não tem como parar. A Bíblia diz que eles começaram a se desesperar, porque nunca tinham visto uma tempestade daquela. Aquilo era fora do comum. Você não já sentiu que tem coisa que parece que está fora da normalidade na sua vida? Você não sente assim, não percebe na sua mente, no seu coração, que está acontecendo alguma coisa que está fora da realidade? Que você não pediu aquilo, que aquilo realmente está acontecendo por uma obra assim, totalmente diferente do que você está acostumado? Será que não está acontecendo na sua vida isso? Você não já perguntou se é do diabo isso ou se é de Deus? Porque às vezes você já orou, já jejuou, já fez campanha. Tá aí uma maneira de você saber se é de Deus ou se não é. Se você já fez tudo isso, já orou com todo mundo e nada acontece, é porque isso aí vem de Deus. Então se submeta à vontade de Deus. Se submeta, abaixe sua cabeça, ponha sua cara no pó e diga: Deus, eu estou aqui, me perdoe pelos meus pecados. Se eu fui arrogante, se eu achei que podia, se eu achei que era melhor do que alguém, se eu achei que eu podia fazer sozinho, me perdoe, Senhor. Estou aqui me humilhando e te pedindo perdão. Você vai ver que as coisas vão mudar. Deus só quer uma humilhação nossa, irmãos. Lembra, o profeta Isaías recebeu uma palavra para ir profetizar, uma palavra de juízo para Ezequias. E ele chega lá e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. O cara está desviado. Olha aí, desobediência, irmão. Desobediência é triste. Desobediência é preço. Põe em ordem a tua casa. Porque a casa dele está toda bagunçada. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não é mais aquele homem de oração. Ele não é mais aquele homem cheio do Espírito. Ele não é mais aquela pessoa que tem direção direta do Espírito de Deus. Ele agora está da sua própria consciência, sendo guiado pelos sábios do seu reino, ou seja, sendo guiado por outros homens. E quando um homem guia o outro, irmão, fadadamente um dia vão fracassar. Por quê? Porque não há como um homem guiar o outro. Não há. Porque eu sou pecador, você é pecador, e nós dois pecadores somos pecadores comuns. Não tem como eu guiar você. A única maneira de eu fazer alguma coisa por você é pregando aquilo que nem é meu. É a palavra de Deus, não é minha. Quando o rei recebeu a visita do profeta Isaías,
Ele achou que era mais uma boa notícia. E Deus mandou uma má notícia para ele. Qual foi? Põe em ordem a tua casa. Eu acho que a primeira palavra já causou um impacto muito grande. Porque quando ele diz põe em ordem a tua casa, ele fica sabendo que Deus está de olho nele. Ele fica sabendo que Deus está olhando a sua casa. Ele fica sabendo que ele está desviado. Ele fica sabendo que ele está fora da direção. Ele fica sabendo que Deus está a par da situação. Ele fica sabendo que Deus quer que ele conserte. Tem que consertar as bases da sua vida. Tem que consertar as bases da sua vida espiritual. Andoia mende a ceia. Lai de obladado de deressodia. Tem que consertar as bases da nossa vida. E o profeta diz assim, ó, põe em ordem a tua casa, porque certamente. O que é isso? Olha, eu tenho certeza do que eu estou te falando, você vai morrer. Certamente morrerás e não viverás. É um decreto de Deus, irmão. E olha, decreto de Deus, poucas vezes ele voltou atrás, tá? Poucas vezes. Escute, como eu estava lhe falando, humilhação muda a mão de Deus. O que aconteceu ali? Aconteceu que Isaías deu a palavra e foi embora. É uma palavra de decreto, não tem consolo. Isaías não ficou para abraçar ele quando fosse chorar. Isaías não ficou para dar um conselho, olha rapaz, eu te falei, ou então, poxa vida, o que você não mudou? Não. Palavra de decreto, quando ela vem decretada. Só quem pode mudar é o dono da obra. O que aconteceu? Ezequias, a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Sabe, desespero tomou conta da vida dele. O coração dele ficou triste, a alma dele ficou pesarosa, o seu espírito ficou abatido. E ele começa a chorar muito. Porque ele não queria morrer ainda. Quem é que quer morrer, irmão? Eu não quero morrer. Você não quer morrer. E quando ele vira para a parede, no capítulo 38 de Isaías, ele vira o rosto para a parede, começa a chorar muitíssimo e a se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que a oração dele é essa. Senhor meu Deus, peço-te de que te lembres. De que te lembres. Ou seja, Senhor, lembra. De que andei. Se andei é porque não ando mais, né? De que andei com integridade de vida e inteireza de coração. Integridade é uma pessoa que procura fazer as coisas certas, corretas, direitas. E inteireza de coração é porque todo o coração dele inteiro era de Deus. Agora Deus já não estava mais no coração dele. Mas ele pede na lembrança de Deus que Deus se lembrasse de quando ele andava com Deus, de quando ele estava com o Senhor. Que ele se lembrasse de quando Deus era o único auxílio dele, de quando Deus estava na frente de todas as coisas dele, na frente do seu reinado. Mas que agora não está mais. Então ele se humilha. Quando Deus manda uma tempestade no barco, irmão, só ele pode mudar a trajetória do vento. Ele mandou a tempestade no barco. O desespero começou a acontecer entre os homens. A Bíblia diz que jogaram toda a carga do navio. Era um navio cargueiro. Jogaram toda a carga fora. Primeira coisa, vento no navio, tempestade. Segunda coisa, prejuízo grande no navio. Terceira coisa, desespero total da tripulação. E Jonas dormindo. Porque quem aparece para ferrar a tua vida, irmão, não está nem aí para nada. Ele já está na desobediência mesmo, ele não quer nem saber, ele não tem consciência. Ele não quer saber. Ele está dormindo, ele não quer nem saber se você vai se lascar ou não. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado para quem você traz para teu ministério. Cuidado para quem você coloca dentro do teu relacionamento. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado para quem você coloca dentro do teu lar, dentro da tua família. Muito cuidado. Às vezes é uma pessoa que Deus, que Deus está atrás dele porque é um desobediente. E ele está apanhando, você vai meter tua mão, tu vai apanhar junto. E a ira de Deus, irmão, ninguém pode te livrar. Porque da mão do Satanás Deus te livra. Da mão do homem Deus te livra. Agora se tu cair na mão de Deus, quem é que te livra?
Quem? Da Cirefardio, Tarquiosário dele. Então, irmãos, nasce Mardeio, Varacaia, cita, Job de Ré, fazia Anjo Maquesso, Magassi, Deriosami, Verdique Lefardio, Montriaceio, Do Revaia Teia, Canjo Menequio Sama, Darubi de Vario Parti, Terios Torginitio Saia. Andacando Rebladare Fly, eu sinto a presença dele aqui. O dono do universo está presente nesta live. Nemonte, eu soube de Rebe, eu tô Itaia, Síria. Então, queridos, eles procuraram alguém, porque sempre é assim. Procuram alguém para saber de quem é a causa do problema, porque sempre tem alguém que está causando problema. Sempre. E quando Deus está no negócio, irmão, é Ele que passa a vassoura e tira quem está causando problema. Por isso que eu não falo nada e fico caladinho na minha. Porque o dono da igreja é Cristo. Quando Ele quer, Ele age, Ele reage, Ele afasta, Ele tira, Ele converte, Ele mata. Ele é o dono. Ele é o dono de tudo e eu fico na minha só. Eu sou só um cooperador da obra de Deus. Descobriram que tinha alguém, só tem alguém lá no porão dormindo. Quem é? É um homem lá, vai lá, chama ele. A Bíblia diz que chamaram Jonas. Ele estava dormindo tanto, irmão, que o homem chamou assim: te acorda, dormente. Te acorda, dormente. O cara está dormente, irmão. Ele não está nem aí, está dormindo mesmo. Chamaram ele, ele acordou. Levaram ele para cima, para o convés. Chegaram lá, foram tirar sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas disse assim: sou eu mesmo a causa do problema. Sou eu mesmo a causa da dificuldade, da tempestade. O Deus que eu sirvo, foi que mandou. Ele está sabendo, irmão. Porque o desobediente, ele sabe porque ele desobedeceu, ele sabe qual foi a palavra que ele desobedeceu, ele sabe que tudo que está acontecendo na vida dele é porque ele está fora da direção de Deus, ele sabe que ele está passando essa luta porque ele está desviado. E ele precisa tomar uma posição e voltar para o primeiro amor, se reconciliar com Deus, voltar-se a servir ao Senhor com alegria, porque senão ele vai continuar apanhando. E quem estiver apoiando ele vai apanhar também. Entendeu? E quando ele é desse Omaia que eu fai, e quando ele está apanhando, quem está ao redor dele vai apanhar junto com ele. Ah, pastor, mas eu estou numa firma muito grande. Deus quebra a firma no meio, irmão. Quando ele tem negócio contigo, ele vai atrás de ti na firma que tu trabalha e ele faz você sair fora. E leva você para o campo da sarjeta. Ai, pastor, não faz? Ah, não faz. Você não conhece Deus, rapaz. Você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Eu conheço um pastor chamado Wilton, que ele trabalhava numa cadeia de lojas em Manaus chamada S. Monteiro. Era uma das maiores lojas que tinha de eletrodomésticos. E Deus falava com ele. Ele é formado já em teologia, tinha bacharelado, e Deus tinha falado com ele por muitas vezes pela boca de profetas que queria ele no campo pastoreando. Sabe aquele pessoal rebelde que não quer nada com Deus? Prefere ganhar um salário, 2 salários ali, mas não quer obedecer o Senhor, porque ele sabe que vai depender totalmente de Deus. E ele é muito orgulhoso para receber uma cesta básica. Ele é muito orgulhoso para receber uma roupa que alguém usou. Ele é muito orgulhoso para receber um sapato usado. Sabe? Ai, Jesus. Orgulhoso demais. Ele não quer. O que aconteceu com ele? Deus falava assim com ele: eu vou pesar a mão. Eu vou pesar a mão. Tu tá seguro no ombro? Tá seguro no teu trabalho? Eu vou tirar teu trabalho. Irmão, Deus fechou uma cadeia de loja. Na semana que foi fechado, Deus falou com ele: eu vou fechar aquilo lá. E fechou mesmo. Como ele era advogado também, ele procurou um colega e montaram um escritório de advocacia. Deus continuou falando com ele: eu vou meter a mão, agora eu vou fechar isso aí. E fechou também o escritório de advocacia. Ficou desempregado, começou a vender terno. Não prosperou. Porque, meu irmão, se você estiver em desobediência, Deus não te abençoe em nada da tua vida, em nada. Você vai viver do conta-gota, não vai te faltar o pão, porque é assim que está escrito. Fui moço e já agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não falta o pão. Mas também as bênçãos que Deus te prometeu, ó, esqueça.
Você é desobediente? Como é que Deus vai cumprir na tua vida isso? O que aconteceu com ele? Ele pegou, fez uma carta, que naquela época eu fiz essa carta e mandei também. Fazia uma carta e mandava para a Convenção do Estado do Amazonas, CEAM. Aliás, a CEADAM. Convenção Estadual do Amazonas, pela Assembleia de Deus. Na época nós congregava tudo lá. Ele mandou uma carta de punho para a mesa da convenção, mesa diretora. Eu também cheguei, nunca fui chamado. Ele mandou a carta, ele mandou num dia, no outro dia ele foi chamado. Isso era incrível, impossível de acontecer, mas aconteceu com Hilton. O que aconteceu com Hilton? Pegaram ele e empossaram ele no interior do Amazonas chamado Lago do Anamã. Era um povoadozinho, irmão, que não tinha 30 casas. Uma igreja de madeira não, de paxiúba. Quem conhece paxiúba sabe o que eu estou falando. O piso de paxiúba, as paredes também e a cobertura de palha. Agora um cara que vivia, estribado de dinheiro, os melhores perfumes, melhores ternos, melhor carro. Deus socou ele naquele lugar. Irmão, lá era tão ruim, que para jantar você tinha que jantar 5 horas da tarde, senão você não conseguia jantar de tanta carapanã que tinha naquele lugar. Por que Deus fez isso com Hilton? Desobediência. Aí Deus pegou e levou ele para tratar ele agora, para ele ficar bem humildezinho. E lá ele aprendeu a ser humilde. Depois que ele passou pelo processo de Deus naquele lugar, Deus tirou ele e colocou ele numa cidade. E hoje ele é presidente de igreja, irmão. Mas tem que passar pelo processo. Não desobedeça. Cuidado com o desobediente que está perto de ti, viu? Você vai apanhar junto com ele. Se você obedece a Deus, é claro. Agora, se você já acostumou com ele, sinal que até você está desobedecendo a Deus. Sabe? Crente velho, irmão, de 300 anos, foi criado na igreja. Só vai na igreja quando está morrendo, quando o filho está doente. Só vai na igreja quando a ameaça de morte chega no pai, na mãe. Só vai na igreja quando precisa de um favor divino. Quando as portas estão fechadas. Quando não assinaram os teus papéis. Quando não carimbaram o teu contrato. Só vai na igreja quando o carro quebra. Só vai na igreja quando está sem dinheiro, está liso, está lascado. Deixa de ser assim, meu irmão. Adore a Deus porque Ele te dá a vida, pela saúde. Adore a Deus por prazer. Não quero a Deus só para resolver problema, não. Sangue de Jesus tem poder. Isso configura uma coisa, irmão, que você não obedece nem ama a Deus. Você só quer um Deus para resolver teu problema. Você não ama a Deus de verdade. Só vai na igreja quando quer uma resolução de um problema. É tipo aqueles crentes ruins que andam a Rio Branco todo dia atrás de revelação. Meu Deus do céu. Na tua igreja não tem uma Bíblia não? O pastor não prega a palavra não? O que está faltando? Meu irmão, você tem a palavra de Deus dentro da sua casa. Pegue ela, medite, dobra o joelho e vai falar com Deus. Diga, Senhor, me enche. Eu não quero viver desobedecendo a tua palavra. Eu quero fazer o que é certo, o que é correto. Jonas sabia tanto que era ele, que ele disse assim, na hora que vocês me jogarem dentro d'água, a tempestade para. Ele sabe onde ele está errado, ele sabe onde ele pecou. Irmão, é incrível que o desobediente, ele sabe de tudo isso, mas não toma vergonha na cara. Enquanto eu estou pregando aqui, tem alguém aqui nessa live que é desobediente a Deus, que Deus está querendo te pegar, e é por isso que Ele está falando. Você ainda não cansou de sofrer, não é? Você ainda não cansou do teu barco estar quase afundando, não é? Você ainda não cansou de estar contando centavos para comprar pão, é? Não cansou ainda não? Meu irmão, em nome de Jesus, mude de atitude. Mude de atitude, porque Deus quer te usar. Deus tem tanta coisa para fazer através da tua vida, salvar almas. Você está aí parado, como se nada tivesse acontecendo. Volte ao primeiro amor. Para de acreditar em homens, acredita na Bíblia, na palavra de Deus. Volte-se para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para aquilo que é real. Para de acreditar em fábula. Paulo disse isso para Timóteo. Timóteo, segue de perto o que eu te ensinei e de quem tem aprendido. Não use a ouvir fábulas. Tem gente que crê, irmão, em fábula. Porque lá no mundo espiritual trouxeram uma mensagem para você. É claro que eu creio nas coisas espirituais, mas a maior profecia, a maior palavra é a Bíblia, irmão. E eu tenho que crer nela, irmão. Escute. Jonas sabia tanto que ele estava desobediente, que ele precisava mudar, que ele pediu para jogar ele dentro d'água. Naquela tempestade, fadadamente, qualquer pessoa sabia que alguém morreria se caísse ali dentro. Ele também sabia.
Tem desobediente que prefere morrer, mas não quer obedecer. Tem desobediente que ele prefere morrer, mas ele não quer desobedecer. Ele é jogado no mundo. Quando eu falo morrer, morrer espiritualmente. Ele prefere ir para o mundo do que servir a Deus de verdade. Ele prefere desobedecer a palavra de uma vez, voltar para o mundo, para as águas turbulentas, do que obedecer o Senhor. Infelizmente. Você não conhece alguém que era assim? Que achava muito difícil obedecer a Deus e hoje está no mundo tomando cachaça, tomando cerveja, fumando droga, se prostituindo? Você não conhece alguém que era dessa forma? Que vivia reclamando de servir a Deus, que era muito difícil, que era muito ruim, que ele não tinha que estar na igreja todo dia, não tinha que estar na igreja no dia dos cultos, não tinha que estar orando, não tinha que estar buscando a palavra e hoje está desviado? Foi jogado no mar do mundo, nas águas turbulentas, hoje está desviado. Morreu espiritualmente. O que eu quero lhe trazer essa palavra é isso. Que você, nesse dia de hoje, saia desse lugar de comodismo. Sai do sono da indolência. Deus quer te usar, Deus quer te encher. Quando jogaram Jonas dentro d'água, eles não queriam, mas jogaram. Porque era melhor jogar o homem do que perder o navio. Não é melhor você tirar a pessoa que está causando problema na tua vida do que acabar teu casamento? Hã? Não é melhor jogar essas pessoas que só querem falar besteira do teu relacionamento no teu ouvido? Não é melhor se afastar deles? E pedir para Deus te dar graça para suportar as lutas dentro da tua casa? E pedir para Deus ajudar teu esposo, tua casa, tua família? E eu falo para homens também, ajudar tua esposa, tua mulher, teus filhos? Né? Não é melhor não? Ou você quer continuar ouvindo o rebelde? Irmão, olhe para a vida de uma pessoa que está te dando conselho, vê se a vida dela tem peso, vê se a vida dela é um modelo. Geralmente quem quer dar conselho para casamento é divorciado. Geralmente quem quer dar conselho para relacionamento não fica com ninguém. Geralmente quem quer dar conselho para filho dos outros, filho dele é uma porcaria. Geralmente quem quer dar conselho de prosperidade para os outros, ele não tem uma vela no bolso, é um liso. Já notou isso? A irmã está dizendo, estou passando luta no casamento. Se afaste de todo mundo que você fique só com Deus e dobre o joelho e Deus vai te dar vitória. A gente se cerca de pessoas, irmão, que não tem nada com Deus e ainda vem te dar conselho e você dá ouvido. É um rebelde. Você está ouvindo conselho de ímpio, segundo a palavra de Deus. Perseguição no meu casamento, ela está dizendo aqui. Só que a perseguição acaba, irmão, quando você coloca diante de Deus o teu casamento. E você também muda. Quando você muda, a tua esposa muda, tudo muda. Porque a Bíblia diz que aquilo que quereis que os homens os façam, fazei primeiro a eles. Essa é a lei e os profetas, disse o Senhor Jesus. Você quer uma mudança dentro do teu lar, começa por você. É você que tem que mudar já. Começa a mudar. Quando o Jonas tomou a decisão de, rapaz, eu vou me jogar dentro d'água. Me joga lá. Jogaram ele dentro d'água. Já tinha um peixe esperando ele. Porque Deus, para cada rebelde, tem um peixe. Você está dizendo, ai pastor, eu vou mandar ele embora, ele não tem onde ficar. Eu vou mandar ele sair, não tem amizade com ninguém. Irmão, para cada rebelde, Deus tem um peixe. Deus não deixa ele morrer não, tá? Para cada rebelde, Deus tem um peixe. Ele vai engolir ele e vai levar ele por caminhos até jogar ele no destino profético dele. Porque todo mundo que é desobediente tem um destino profético. Todo mundo. O problema, sabe o que é? É que as pessoas não querem admitir que estão erradas. Não querem admitir que estão erradas. Jonas admitiu, eu estou errado, me joga dentro d'água. Quando ele jogou, Deus assim, engole ele. Levou ele para dar uma volta. Na descrição da oração dele que nós lemos, ele está sabendo que ele está lá dentro, mas ele está sabendo que ele está indo para o fundo dos mares. Ele dá a descrição do pé dos montes, dentro d'água. Ele dá a descrição do fundo do mar. Ele dá a descrição de tudo. Como se ele está dentro do peixe, dentro da barriga do peixe. Tudo escuro, de olho fechado. Ele sente as algas que os peixes engoliram enrolar na cabeça dele. Imagina o suco gástrico agora, tentando corroer ele, Deus não deixou. Imagina, irmão. Imagina agora, o peixe não nada só numa posição, ele nada para cima, ele nada para um lado, ele nada para o outro, ele nada para baixo. Imagina Jonas em cima, Jonas embaixo, Jonas do lado, Jonas do outro. Porque o rebelde é assim, Deus dá uma chacoalhada na vida dele, tão grande, irmão, que ele se arrepende. Você viu que a oração dele foi uma oração de fé? Ele diz assim, do ventre do abismo gritei, e tu ouviu a minha voz. Como é que ele sabe?
Isso é palavra de fé. Quando eu quero me libertar e me livrar, irmão, eu vou usar a minha fé. Eu vou voltar para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Eu estava no fundo do abismo e tu ouviu a minha voz e me tirou do fundo do abismo. Olha, ele ainda está no peixe. Mas ele está dizendo já para Deus que Deus tirou ele de lá. Eu vou ler para não pecar. Para você entender. Isso aqui é palavra de fé, de alguém que conhece Deus. Preste atenção. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Como que respondeu? Se ele está no bucho do peixe ainda? Né? Mas ele está profetizando que ele já foi respondido, ele já recebeu a resposta. Quando dentro em mim me desfalecia a alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração até o santo templo. Ele sabe que a oração dele está lá. Olhe bem, isso é palavra de fé. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Como é que eu vou oferecer sacrifício se eu estou dentro do bucho do peixe para morrer? Ele já tem certeza que Deus tirou ele de lá, irmão. Isso é fé. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, este vomitou Jonas. Preste atenção agora. Preste atenção agora. Às vezes, Deus, ele não nos dá nenhuma resposta. A gente fica procurando resposta de Deus e Deus não dá. Porque ele não vai falar com você, ele vai falar com a circunstância. Você viu aí que ele não falou com Jonas? Ele falou com o peixe. E falou o Senhor Deus ao peixe. E este vomitou Jonas. Deus não vai falar contigo, ele está falando já com as circunstâncias que estão te cercando. Mas isso é para aqueles que dobram o joelho e se humilharem e pedirem perdão de Deus. Esses que querem voltar a fazer a coisa certa e andar corretamente com Deus. Ele vai falar com o diabo que está te perturbando, ele vai falar com essa pessoa que o diabo levantou para tentar tirar a tua paz, ele vai falar com o teu marido, com a tua esposa, ele vai falar com teus filhos, ele vai falar com as circunstâncias. Ele não precisa falar com você, porque você já fez sua parte. Quando você faz sua parte, Deus faz a dele, irmão. É simples assim. O que aconteceu? A Bíblia diz que o peixe veio e vomitou Jonas na praia. Quando ele saiu dali do ventre do peixe na praia, a Bíblia diz que ele levanta dali e ele vai fazer o que Deus mandou. Não é bom, irmão? Depois da luta, a gente passar pela luta, a gente obedecer o Senhor? Mas por que Deus pediu para o peixe vomitar ele? Porque na oração dele, ele já deixa transparecer que ele está arrependido. E que ele está usando a sua fé para sair daquela situação. E que Deus viu o coração dele e vai livrar ele. E vai abençoar ele. E de fato, Deus pegou e jogou ele lá. E agora? Agora ele vai obedecer. Precisava ele passar por aquilo? Claro que não. Mas às vezes a gente precisa levar uma chibatada de Jeová para aprender a respeitar e a obedecer a Deus. Tá bom, meu amado? Vamos ficando por aqui no Almoço com Deus de hoje. Desculpe a demora. Eu quero profetizar na sua vida. Coloque a mão na tela. Que Deus te abençoe. Te dê percepção espiritual para você ser um obediente a Deus. Que Deus te dê muita graça para você obedecer ao Senhor e ser um instrumento que Deus vai usar nessa terra. Que a palavra do nosso Deus, ela encontre o teu coração e ela entre, penetre e encha completamente o teu coração de verdades absolutas da parte de Deus e que você seja um filho obediente. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra tal qual o Senhor tem colocado neste dia de hoje em meu coração. E eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que aqui está, nesse momento 47 pessoas que estão conosco assistindo. Que o teu Espírito Santo venha entrar no coração de todos, trazendo paz, prosperidade e alegria, visitando sua família, sua casa, ajudando e abençoando seus projetos. Que aqueles que estavam num processo de desobediência voltem atrás, voltem a obedecer e sejam um instrumento de Deus para a glória do teu nome. Porque o Senhor tem um destino profético para cada um deles e o teu nome será glorificado na vida deles, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, tá bom? Hoje temos culto na nossa congregação Monte Sião, lá no bairro Chico Mendes, na rua Isaías, número 80. Estará ali para te receber de braços abertos, pastor Radamés e pastora Sheila. Tá? Vá lá. Deus tem um culto abençoado com você lá hoje. Vá na igreja, tá bom? Você que mora ali na adjacência, ali no bairro de São Francisco,
ali no Chico Mendes. Procure a igreja ali, tá? Na Rua Isaías, número 80, tá lá um galpão da igreja lá. Pastor Radamés, pastora Sheila estarão ali para receber você de braços abertos para o culto logo mais à noite. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Amanhã nós temos culto da tarde da bênção às 6 horas da tarde. Eu estarei ali ministrando a palavra de Deus a partir das 6 horas. E depois, logo mais, a pastora Rosete estará ministrando a palavra de Deus às 7 horas da noite na rede de mulheres. Tá bom? Esperamos vocês ali para receber a bênção do Senhor. Ó, um beijo para todos. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã com um novo almoço com Deus.